Seja bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Leitura do artigo de Lucas Banzoli. As provas históricas da existência de Jesus. Parte 2. Flávio Joséfo. Joséfo foi o mais importante historiador judeu do século I, e seus escritos são bastante utilizados nas mais diversas áreas que envolvem a história daquela época, mais especialmente a guerra entre Jerusalém e Roma em 70 DC, narrada por Joséfo com detalhes. Como judeu e historiador, ele não deixou de expor aquilo que notoriamente ocorreu na Palestina pouco antes de ele nascer, o homem chamado Jesus. Vejamos alguns trechos de seu texto mais conhecido e analisemos com outras cópias encontradas. Naquela época vivia Jesus, homem sábio, se é que podemos chamar de homem. Ele realizava obras extraordinárias, ensinava aqueles que recebiam a verdade com alegria e fez-se seguir por muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos o condenou à cruz, por denúncia dos maiorais da nossa nação, aqueles que o amaram antes continuaram a manter afeição por ele. Assim, ao terceiro dia, ele apareceu novamente vivo para eles, conforme fora anunciado pelos divinos profetas a seu respeito, e muitas coisas maravilhosas aconteceram. Até a presente data subsiste o grupo dos cristãos, assim denominado por causa dele. Alguns ateus, na inexistência de qualquer contra-argumento satisfatório a este texto, afirmam que ele foi simplesmente falsificado e que essa descrição de Jesus não passa de mera interpolação feita por algum escriba cristão primitivo. Ocorre, contudo, que a obra de Joséfo nem cristã era. Joséfo era judeu, não cristão. Sua obra não estava na posse dos cristãos com exclusividade. Elas eram dirigidas à comunidade judaica da Mesopotâmia, escritas em língua aramaica, posteriormente traduzida em outros idiomas. Como é, então, que os judeus não cristãos da Mesopotâmia, a quem suas obras eram dirigidas, iriam falsificar a obra de Joséfo colocando o nome de Jesus ali? O que é que eles ganhariam com essa falsificação, se eles não eram cristãos? Ora, como todo escrito antigo, temos diversas cópias, manuscritos, da obra de Joséfo nas mais diversas línguas. Mas em nenhuma delas vemos omissão da descrição de Jesus. Se os judeus, para quem sua obra foi endereçada, não iriam fazer cópias falsificadas de seus escritos colocando Jesus ali, já que eles não teriam nada a ganhar com isso. Então onde estão as cópias dos manuscritos judaicos de Joséfo que omitem a menção a Jesus? Esperaremos encontrar muitas delas, provavelmente a maioria, mas, ao invés disso, não encontramos nada. Além disso, eruditos como Anak, C. Burki e Emery Barnes, após longos e minuciosos estudos estilísticos e filológicos da obra de Joséfo, afirmaram que o texto de Joséfo sobre Jesus é autêntico em sua totalidade. Até mesmo quando os escribas traduziam sua obra para outros idiomas e tinham o pé atrás quanto uma citação tão explícita sobre Jesus, eles não omitiam toda a passagem, mas a simplificavam. É por isso que o texto árabe da obra de Joséfo diz: naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucificação. Estava vivo. Talvez ele fosse Messias sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Se analisarmos as diferenças, são apenas estas. Um diz que ele era o Cristo, o outro diz que talvez ele fosse. Um diz que ele ressuscitou e apareceu vivo, outro diz que os seus discípulos acreditavam em tal fato. De qualquer modo, a existência histórica de Jesus é incontestável. Um sábio israelita, Shlomo Peres, estudou esses diferentes manuscritos e considera ter atingido a versão mínima de Flávio Joséfo. Nesse tempo vivia um sábio chamado Jesus. Comportava-se de uma maneira correta e era estimado pela sua virtude. Muitos foram os que, tanto judeus como pessoas de outras nações, se tornaram seus discípulos. Pilatos condenou a ser crucificado e a morrer. Mas aqueles que se tinham tornado seus discípulos não deixaram de seguir a sua doutrina. Contaram que ele lhes tinha aparecido 3 dias depois da sua crucifixão e que estava vivo. Provavelmente ele era o Messias sobre quem os profetas contaram tantas maravilhas.
Portanto, vemos que até mesmo quando traduzida por escribas em outros idiomas, por outros povos, que não eram cristãos e não tinham nada a ganhar falsificando um texto para provar a existência de Jesus, ainda assim vemos a existência histórica de Jesus Cristo sendo confirmada irrefutavelmente. Mas essa não foi a única menção de Joséfo acerca de Jesus. Ele também disse: mas o jovem Anano, que, como já dissemos, assumia a função de sumo sacerdote, era uma pessoa de grande coragem e excepcional ousadia. Era seguidor do partido dos saduceus, os quais, como já demonstramos, eram rígidos no julgamento de todos os judeus. Com esse temperamento, Anano concluiu que o momento lhe oferecia uma boa oportunidade, pois Festo havia morrido e Albino ainda estava a caminho. Assim, reuniu um conselho de juízes, perante o qual trouxe Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, junto com alguns outros, e, tendo-os acusado de infração à lei, entregou-os para serem apedrejados. 2. Temos aqui não apenas outra referência de Joséfo sobre Jesus, mas também a confirmação de que tinha um irmão chamado Tiago que, obviamente, não era bem visto pelas autoridades judaicas. Não há sequer uma única pista que este outro texto possa ser forjado, tornando tais objeções dos ateus como mera tentativa de negar o óbvio que está diante dos seus olhos. Na verdade, a Igreja Católica Papal Medieval não teria nenhuma razão para adulterar este texto, muito pelo contrário, pois ele diz claramente que Tiago era irmão, e não primo de Jesus, como a Igreja Católica alega. A Igreja Católica ensina o dogma da virgindade perpétua de Maria, segundo o qual os irmãos de Jesus não eram irmãos, mas primos. Portanto, que razão teria a Igreja Católica em adulterar um texto que iria contra os seus próprios dogmas? Quando muito, se tivesse falsificado algo, teria obviamente dito primo de Jesus, e não irmão dele, o que vai contra os seus próprios dogmas. Como os ateus respondem a mais essa evidência? Muitos afirmam que esse Tiago não é o irmão de Jesus, pois ele teria sido morto pela espada muito antes daquele acontecimento, et. 12:2. Seria verdade? Pois bem, vejamos o que Paulo tem a nos dizer sobre isso. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1:18-19. Na narração citada em Atos, Paulo ainda não era convertido ao cristianismo, e ele não chegou a conhecer Tiago, que foi o primeiro apóstolo mártir da igreja. Mas como esse Tiago poderia ser o irmão de Jesus, se depois de sua conversão Paulo se encontrou com ele? Na verdade, eles tentam aplicar esse fato a outro Tiago, que é irmão de João, e não o irmão de Jesus. Mas, como vimos, o Tiago que Flávio e Joséfo se refere é mesmo irmão de Jesus. Portanto, vimos aqui mais uma das provas dentro da história narrada por um judeu não cristão, um historiador respeitado no mundo todo até hoje, e que vai totalmente de acordo com as narrativas dos evangelhos e das epístolas paulinas. Curta, compartilhe o vídeo.